Se moveu, pé direito, chutou, bingo! Aí no Brasil ele começou a tentar afinar a voz e começou, nessa quarta-feira tem Brasil! 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 Hoje nós recebemos um convidado mais que especial, uma das vozes mais marcantes do rádio brasileiro. Entramos no último minuto do jogo, Júnior Santos chutou, bingo! O seu sonho monumental é tempo de Botafogo. Edson Mauro nasceu em Maceió, começou a narrar ainda adolescente, numa casca de coco. Aos 21 anos começou a trabalhar na Rádio Globo e se tornou um dos narradores mais importantes da principal rádio do país. Nesse podcast, ele conta histórias apetitosas, maravilhosas, desde o dia em que ele salvou a carreira do Djavan, sim, o cantor, o compositor da música popular brasileira, ou então o dia em que ele expulsou Ayrton Senna da cabine de transmissão. Dá opiniões sobre jogadores como Pelé, Zico, Maradona e muitos outros. E, claro, conta toda a trajetória dele, como ele começou no rádio e tudo o que ele percorreu para se tornar uma das vozes mais importantes do rádio brasileiro. Já te adianto que esse conteúdo também está disponível em cortes de vídeo nas nossas redes sociais. Se você gostar de alguma história, vai lá no @papobom no Instagram e no TikTok. Por lá a gente tem cortes bem interessantes das principais e mais divertidas histórias contadas aqui no nosso podcast. E eu já queria começar te ouvindo sobre essa história maravilhosa, né? Que começa lá em Maceió, você ainda adolescente... caiu de paraquedas ali nos times de futebol. E como é que foi essa história aí para começar a narrar futebol, Edson Mauro? Olha, para começar a narrar futebol, obviamente eu sempre gostei de futebol, né? Por volta de 8 anos de idade, quando o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, ganhou a Copa do Mundo da Suécia, eu era garoto, tinha 8 anos, mas já ouvia rádio, porque eu era admirador das transmissões esportivas. Lá em Maceió, à época, não havia televisão, né? E a gente acompanhava os jogos todos pelo rádio, e até a própria televisão, em 1958, não fazia ainda as transmissões que hoje faz, com esse volume todo que a gente percebe em vários canais e tudo mais. E a gente, lá em Maceió, a gente tinha o hábito de ouvir os jogos dos times do Rio de Janeiro, principalmente, né? Porque sempre foram os grandes times mais populares do Brasil e tudo mais, e a gente acompanhava as transmissões. A gente, digo eu e meu irmão mais velho que eu, 2 anos, né? Isso aí estamos falando dos anos 60, mais ou menos, Edson? Ainda dos anos 50. Em 1958, eu tinha 8 anos de idade, né? Mas já acompanhava as transmissões, um rádio velho que tinha lá na sala de jantar, lá em casa, que a minha mãe e as minhas irmãs mais velhas ouviam novelas e tudo mais, e ouviam Ângela Maria, Dircinha Batista, umas cantoras, as famosas cantoras do rádio, né? E eu estava ali, eu sempre cercando ali e percebendo com as transmissões de futebol que alguma coisa daquilo eu gostaria de ser. Eu admirava locutores maravilhosos, como o Jorge Cury na Rádio Nacional, o Oduvaldo Cosi na Rádio Tupi, o Valdir Amaral, na época, era da Rádio Continental. A Rádio Continental não chegava lá em Maceió, não tinha onda média, curta, aquela coisa toda que desse condição de a gente ouvir, mas eu era admirador também do Valdir Amaral, porque eu lia na Revista do Esporte, que era uma espécie de bíblia do esporte brasileiro, e eu lia na Revista do Esporte algumas entrevistas com o Valdir Amaral, o ponto de vista dele. Ele sempre foi uma pessoa muito profissional, acima de tudo, além do narrador esportivo, ele era também um homem da área de negócios, né, do rádio, e isso aí eu sempre me interessei. E percebi, eu falei, o Valdir Amaral, ele tem um
passo à frente dos outros narradores esportivos. Ele é narrador, mas é também um empreendedor. E isso aí me atraía muito. Me atraía muito, mas eu ouvia o Jorge Cury, ouvia o pessoal das rádios de São Paulo, que São Paulo também sempre teve narradores maravilhosos, havia o Fiore Giliotti, Pedro Luiz, Edson Leite, e eu lá no meu cantinho, ouvindo lá o meu rádio e acompanhando basicamente a Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez. E a partir daí, isso me despertou a oportunidade de começar a fazer algumas transmissões, entre aspas, obviamente, no banheiro lá de casa, porque o banheiro tem aquele som assim Do eco, né? do eco, o som já meio tratado e coisa e tal. E eu fazia as transmissões, fazendo assim, conchinha, né? Bola para fulano, vai bater, bola da direita, vai. E eu fazia as tais transmissões. E, paralelamente a isso, já por volta de 9, 10 anos mais ou menos, eu comecei a entrar num time de futebol, magrelo, baixinho, coisa e tal, e eu entrava no time de futebol, esse meu irmão, que era 2 anos mais velho que eu, ele jogava pra caramba, ele era um meio-campo, daquele meio-campo clássico de tocar a bola, era canhoto, e eu admirava ele e os outros caras também que jogavam muita bola. Maestro, né? A garotada da esquina lá da minha rua jogava muito futebol. E eu lá, magrelo, coisa e tal, e na hora de ir para a praia, a gente jogava todo sábado à tarde na praia, no próprio areião da praia, né? No campo de areia da praia. Isso quando a maré estava baixa, a gente ia lá para a maré, porque ali ficava aquele piso mais duro. E eu nunca jogava. Então os caras faziam: Edinho, toma conta da roupa, hein? E eu ia tomar conta da roupa, ficava lá tomando conta da roupa. E um belo dia, eu lembrei, falei: caramba, acho que nem havia esse termo caramba na época, né? Mas aí eu peguei uma vez uma casca de coco e comecei a narrar o jogo entre o time lá da minha rua e um outro time que era a cada sábado desafiado. E eu conhecia os caras também, que normalmente eram da outra rua e amigos da gente. E eu comecei a narrar: bola com Pedrinho, dá para Joãozinho, aí comecei a narrar, e os caras que estavam mais perto de mim falaram: pô, legal, bom, não sei o quê, bababá. Aí eu fui me entusiasmando e comecei a praticar isso. Fui fazendo um treinamento instintivo, né, para uma coisa que eu não percebia que teria futuro, mas eu estava fazendo, porque me agradava, eu gostava, dava gargalhada, as pessoas iam também na hora do gol e tudo mais. Era um prazer, né? Era um prazer, e fui fazendo isso. Aí até que um dia, aí já por volta dos 13 anos, aconteceu e eu continuando no consumo do rádio, ouvindo muito rádio, transmissões esportivas, jornalismo, repórteresso da Rádio Nacional, o Globo no ar, da Rádio Globo, né? Então, jornais de São Paulo também tinha jornais maravilhosos, aqueles comentaristas entre 7 e 9 da manhã, os caras fazendo comentários de política, de cidade, de economia, Análise, né? análise e tudo mais, e uns caras realmente, maravilhosos. E eu fui me ambientando com tudo isso. Então, por volta dos 13 anos, a Rádio Progresso, lá de Maceió, ela abriu um concurso para locutor. E eu me habilitei, aí eu falei: eu vou lá, falei com a minha mãe: dona Beth, eu vou lá fazer. Menino, você tem 13 anos, vai fazer o quê? Mas eu já tinha uma voz mais ou menos grave. Uma voz grave. A minha mãe, ela cantava lá no coro da igreja, o meu pai, ele tinha uma voz grave também, e meus irmãos, todo mundo na família tem uma voz mais para grave, né? E eu com 13 anos já tinha uma voz mais ou menos definida, era voz de criança, pré-adolescente, coisa e tal, mas mudando muito, né? Mudando aquela coisa assim, mas já com a voz mais ou menos definida. E quando abriu o concurso na Rádio Progresso, eu fui lá na Rádio Progresso. Aí fiz o concurso, por quê? Que era concurso para locutor noticiarista.
o locutor Uhum. noticiarista, que era chamado assim o cara que lia os jornais. E eu treinava muito também isso, porque era admirador do Repórter S, do Globo no Ar, dos jornais todos, e eu pegava o jornal do meu pai, o meu pai à noite, voltava do trabalho, sentava lá, jantava, sentava na cadeira de balanço dele, aí daqui a pouco cochilava, o jornal caía, eu passava a mão no jornal e ia para o banheiro ler jornal em voz alta. Aí eu estava lá lendo o noticiário. Brasília, esta manhã em Brasília aconteceu isso, aquilo outro. Maceió, os trens que sairão amanhã de Maceió para Recife terão atraso de meia hora porque está havendo. Aí aquele noticiário todo eu ia lendo e fui treinando. E fui treinando também para ser locutor de noticiário. Tanto que quando houve esse concurso na Rádio Progresso, eu fui na Rádio Progresso e cheguei lá, fui com um primo meu, né? Aí fui com um primo meu que era mais velho, a minha, pô, vai lá para levar o Edinho lá e coisa e tal. E eu fui fazer o concurso. E fui o número um. Terminei ganhando o tal do Muito concurso. bom. Aí, quando eu sento lá com o cara, com o diretor que promoveu o concurso para locutor noticiarista, aí o cara falou: como é seu nome? Aí eu falei: Edson Pereira de Melo, que é o meu nome real. O Edson Mauro é nome artístico. Uhum. Aí que eu conto depois como que aconteceu. Aí o cara falou: você tem quantos anos? Eu falei: 13. Aí ele falou: não pode. Você é de menor. Você é de menor. Para de loucura. Aí eu falei: mas como não pode? Eu não ganhei. Ganhou, mas não pode. É contra a lei. Só a partir de 15 anos é que a lei aprova a contratação de pessoas, né? E você, sendo de menor, você não pode. Aí eu falei: pô, chorei pra caramba, voltei para casa, porra, louco da vida, né? Mas continuei treinando, continuei treinando. E quando foi um belo dia, eu já estava com 15 anos, aí eu, quando voltava do colégio, eu passava numa loja do meu irmão, do Lula, meu irmão mais velho. Aí eu passava na loja do Lula, lá em Maceió, e o Lula, ele tinha um amigo que estudou com ele no ginásio, tinha estudado com ele e que trabalhava na Rádio Difusora, que era, na época, junto com a Rádio Gazeta, as duas maiores rádios Os lá de maiores Maceió, grupos ali, os né? maiores grupos. A Rádio Difusora era uma rádio estatal, era do governo do Estado, e a Rádio Gazeta era uma rádio privada da organização Armão de Melo, né? E esse amigo do meu irmão, ele passava na loja para bater papo, tipo 11h30 da manhã, coisa e tal, e era a hora que eu saía do colégio, meio-dia, passava lá, e 1 hora da tarde, esse cara, Hélio Careca Lessa, era o nome dele, né? Ele era produtor de um programa policial que começava 1 hora da tarde, da Rádio Difusora. Uhum. Aí, no dia que meu irmão falou: pô, Edson, olha, esse aqui é o Hélio Careca Lessa, da Rádio Difusora. Aí eu falei: cara, você é da Rádio Difusora? Aí ele falou: sou. Pô, me leva lá, cara. Eu quero ser locutor. Aí ele: pô, você tem quantos anos? Eu falei: 15. Pô, tá maluco? Aí descartava toda vez. Aí eu passava todo dia na loja do meu irmão e de vez em quando encontrava o Hélio e enchia o saco dele. Hélio, me leva, me leva, me leva. Até que um dia o Hélio falou: pô, você é um chato, vamos embora então. Aí eu saí atrás dele, a rádio era mais ou menos perto lá da loja do meu irmão, e o Hélio na frente, eu atrás e coisa e tal. Aí o Hélio, quando chegamos lá na rádio, aí me levou num estúdio, o operador estava lá fazendo edições, aquelas coisas todas. Aí o Hélio falou: ô Oscar, que era o operador, grava com esse meu amigo aqui. E ele, como era do jornalismo, aí pegou um calhamaço assim de papel com notícias. Aí eu falei: pô, notícia é a minha especialidade. Eu tô treinado para fazer notícia, porque eu lia o jornal do meu pai a noite toda, né? Anos Toda no noite. banheiro, né, meu amigo? Anos no banheiro, anos no banheiro. Aí quando veio aí o cara falou: gravando. Aí eu comecei a ler. Brasília, Maceió, Recife, dando as notícias. Aí daqui a pouco o operador parou. O operador parou. Aí, peraí, só um segundo. Eu falei: pô, me ferrei, Aham. aconteceu alguma coisa boa. Aí foi chamar o Hélio Careca Lessa.
Aí veio com o Hélio Careca Lessa, rebobinou lá a fita, que era aquele fitão assim, aquele super gravador. Aí ele rebobinou a fita, aí colocou, o Hélio, ouve aqui, aí botou, aí eu tô lá, Brasília. Aí o Hélio olhou assim para mim, meio espantado, aí foi chamar um outro cara. Sabino Romariz, que era um diretor de programação da rádio, que chamava de diretor artístico. Aí veio o Sabino Romariz. Aí o Sabino Romariz ouviu, coisa e tal, aí falou, vem cá. Aí eu fui e falou, você trabalha em que rádio? Aí eu falei, não, não trabalho. Aí ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 15. Você quer começar a fazer um estágio hoje? Eu falei, porra, é o que eu mais quero na minha vida. Venho buscando isso, procurando, enchendo o saco do Hélio, coisa e tal. Aí o cara me deu um cartão. Aí eu fui para a sala dele, aí ele perguntou, como é seu nome? Eu falei, Edson Pereira de Melo. Aí ele falou, Edson é bom, mas Pereira de Melo não é radiofônico. Havia esse termo, né? Não é radiofônico. Eu posso botar um nome artístico em você? Eu falei, claro. Aí ele botou Edson Mauro, né? Aí ele falou, não, porque são 2 nomes, 5 letras. Aí explicou, nome forte, 2 nomes fortes e tal. Eu falei, ótimo. Aí no mesmo dia, aí eu voltei para casa, almocei, 4 horas da tarde, aí já li o primeiro noticiário como estagiário da Rádio Difusora. Aí, a partir daí, fiquei mais 2 anos na Rádio Difusora, fiquei até quase 18 anos, aí depois fui para a Rádio Gazeta, já como narrador esportivo, né? Porque a narração esportiva ela começou profissionalmente na Rádio Difusora, quando eu tinha mais ou menos já 16 anos e meio, e o Márcio Canuto, que você conhece muito Sim. bem, o Márcio Canuto, ele era o meu chefe, o Márcio Canuto é lá de Maceió, e o Márcio era o chefe da equipe da Rádio Difusora. Aí o Márcio um dia falou, pô, o fulano de tal, que era um outro colega nosso lá, e morava lá perto da minha casa, ele falou que você narra jogos na praia. Aí eu falei, narro jogos na praia. Ele falou, pô, vai ter o torneio início, que era um torneio de abertura do campeonato, jogos de 10 minutos para cada tempo. Havia esse tipo de torneio que eles faziam. Era um evento assim de abertura da temporada local. Aí ele falou, aí eu aproveito sempre para testar novos narradores. Você não quer fazer? Eu falei, claro, quero fazer. Aí fui fazer um jogo, nervosíssimo, porque era um jogo para valer, um jogo à vera, né, no ar, na rádio Difusora, que tinha uma audiência impressionante lá na época, nas transmissões de futebol. Aí eu levei um amigo meu que conhecia todos os times do futebol alagoano. Do interior Aí, ali, né? do interior, o cara conhecia o Capelense, o Penedense, o Asa de Arapiraca, tudo. Né? Times ali com craques, né? O Wagner Cachorrão, o Batata, né? O Batatinha, né? É isso aí. Aí o cara conhecia tudo. E eu conhecia os do CSA e do CRB, basicamente, né? Porque eram os jogos que eu ia assistir. Aí levei esse cara e eu falei com ele, ô João, você vai ficar dizendo aqui no meu ouvido, vai pedir permissão, Márcio, vou levar um cara para me dar uma folga. Não, pode levar. Aí eu tirava o fone, esse fone que você está usando, eu tirava o fone e ficava com o fone fora do ouvido, e o cara, Pedrinho, aí bola com Pedrinho, João, joga para João. E eu fui ganhando ritmo. Aí fui ganhando ritmo com o auxílio do cara. Maravilhoso. Aí fiz os 2 tempos. Aí o Márcio Canuto, daqui a pouco, apareceu lá na pista do estádio da Pajuçara, que era onde estava vendo lá o torneio início. Aí o Márcio Canuto fez assim para mim, vai fazer outro. Aí eu falei, é outro? Aí eu falei, pô, então foi legal. Aí comecei aí a trajetória de narrador esportivo. Aí depois fui para a Rádio Gazeta, onde o Márcio Canuto foi contratado, aí ele me levou com ele para trabalhar na Rádio Gazeta. Aí ele também era o editor do Caderno de Esportes, da página esportiva lá da Gazeta. Aí me botou também como redator da Gazeta de Alagoas, né? Aí eu também passei a trabalhar em jornal, aí fazia no rádio um programa também. Tinha um programa de rock lá, rapaz. Olha só, hein? Às 11 horas da noite, eu fechava praticamente a rádio, porque a rádio, antigamente, ela ia até a meia-noite. Não tinha 24 horas, né, como é hoje.
Não tinha 24 horas no ar. Mas aí a rádio, à meia-noite, a rádio encerrava, e entre 11 e meia-noite era um horário que ninguém queria. Ninguém queria. Porra, é A tarde. menor audiência que existia, né? A menor disso, é tarde pra caramba, não sei o que, coisa e tal. Aí eu falei, não, eu quero fazer. Aí botei o nome do programa Brasa, que tinha à época o Roberto Carlos, é Uhum. uma brasa mora, né? Brasa, balanço, que, porra, sempre adorei músicas tipo Tim Maia, aquelas coisas assim, e bossa, que eu também sempre gostei muito de bossa nova. Aí reuni no título Brasa, Balanço e Bossa. Pô, cara, foi um sucesso, Pedro. Que demais. Os 3 Bs, Reabilitou, né? é, Brasa, balança e bossa. aí é isso aí. E reabilitou esse horário. As pessoas passaram a ouvir esse horário, entendeu? Aí as pessoas telefonavam, mandavam cartinhas, alguns ouvintes que raramente viajavam para o exterior, aí quando voltavam, eles traziam discos. Aí um cara ia para a Inglaterra, aí voltava, porra, Edson, eu posso ir na rádio? O cara me ligava, eu posso ir na rádio para você tocar um disco dos Beatles que eu trouxe da Inglaterra? Eu falei, claro, cara, aí eu ia. Aí batia papo com o cara, havia um operador que trabalhava comigo lá, o Raimundo Tadeu, né, que depois eu fui, virou meu compadre, né? É, e ele também era muito integrado com o negócio de Uhum. música e tudo mais, e ajudava, e, porra, escolhia música. Então o programa virou um sucesso. Brasa, balança e bossa. Ah, maravilhoso, viu, Edson Mauro? Edson, inclusive, queria aproveitar essa pegada do rádio, desses programas antigos e tudo, e te ouvir sobre a formatação que a gente tem hoje da transmissão esportiva. Porque a gente assiste televisão, ouve no rádio hoje, né? E a coisa está meio que pronta, né? Tem o repórter, o comentarista, o narrador, os comerciais, as vinhetas, né? Tudo isso a gente olha hoje a coisa pronta e talvez não tenha a dimensão de como é que foi essa construção. Fala um pouquinho pra gente disso. Você tem referências que também foram muito importantes, o próprio Valdir, né? Valdir Amaral ajudou na construção de tanta coisa do rádio esportivo. O que a gente vê hoje em dia que foi cria do rádio, que você viu nascer aí dentro dessa caixinha? Olha, o rádio, ele sempre foi uma ferramenta e continua sendo, será sempre, né? Porque é a única ferramenta de comunicação que é, acima de tudo, moldada na mobilidade que acompanha você em qualquer situação. Você não precisa ficar imobilizado para poder ouvir o rádio. Você vai ouvindo no carro, vai ouvindo no celular, bota um fone na caminhada, e nenhum outro meio de comunicação te dá esse tipo de facilidade. Nenhum outro, qualquer outro meio de comunicação hoje, a televisão, o streaming, a internet, você tem que ficar imobilizado diante de uma imagem, basicamente uma imagem. Então, o rádio, ele te entrega tudo, te dá tudo através do quê? Do áudio, da fala, do comentário, do noticiário, essa coisa toda. Então, isso é um formato que eu percebo que vem desde o início do rádio. Uhum. O rádio sempre foi assim, ele é o segundo meio mais antigo de comunicação, primeiro o jornal, depois o rádio, chegou a televisão, agora a internet, o streaming, que é imagem, mas é um outro tipo de comunicação à parte, né, que você consome na hora em que você quer, tem necessidade, procura buscar. Então, desses meios todos de comunicação, o rádio é o único que mantém o formato original. Porque veja você, o jornal impresso hoje, ele já não tem mais a força que ele já teve. Por quê? Porque sofreu um processo de modernização, esse consumo todo de mídia que você Tá tem, né? virando site, né? Hoje em dia, Tem portal, né? todos virando portal, né? E mais a criação de outros portais que não são ligados a jornal, Uhum. portais independentes também de grande sucesso. Mas o rádio, ele se mantém no seu formato original porque ele é assim, ele nasceu para atender você em movimento, você em movimento. Então, cada vez mais, o rádio ele vai continuar atendendo você em movimento. Você me perguntou sobre as transmissões esportivas, formato e tudo mais. Muita coisa veio se modernizando, obviamente, através da evolução natural do rádio.
da evolução natural do rádio, porque dentro do que eu já li e que eu tenho conhecimento de como acontecia uma transmissão esportiva lá atrás, era unicamente o narrador ao lado de um comentarista. Aí, de repente, alguém resolveu acrescentar um repórter de campo. Por quê? Porque passou a ter a oportunidade de um equipamento que você pudesse fazer a mobilidade do repórter lá dentro de campo. Aí surgiu o repórter de campo. Aí, daqui a pouco, resolveram colocar 2 repórteres de campo, um para cobrir um time, outro para cobrir outro. Aí, Foi o Valdir Amaral que veio com essa ideia, né? o Valdir Amaral, eu creio que sim. Eu creio que foi o Valdir Amaral que já veio com essa ideia, porque o Valdir Amaral, lá atrás, na Rádio Continental, o Valdir Amaral era de Goiás. Ele era de Goiás. E ele veio com essas ideias todas. Por quê? Porque ele é um cara empreendedor também, ele era muito ligado ao comercial da rádio, ele percebeu no rádio uma oportunidade de explorar comercialmente, que é um dos objetivos do rádio, né? Que é para você poder ter retorno comercial, financeiro e tudo, obviamente, para financiar aquele trabalho todo que você faz. E o Valdir começou a colocar repórter, aí colocou 2 repórteres atrás do Veja, como vai crescendo o volume. Né? Aí era o narrador, o comentarista, um repórter de um time, repórter do outro, um outro repórter atrás de um gol, o outro repórter atrás do outro gol. Aí você já tem, de repente, 6 pessoas aí. Aí foi acrescentado o quê? O comentarista de arbitragem, que era, à época, uma das maiores questões do futebol, era o negócio da dúvida. Foi pênalti ou não foi pênalti? Foi gol ou não foi gol? Foi falta ou não foi falta? Não tinha Aí, replay, né, não Edson? tinha replay, era no olho vivo ali, né? Aí ele resolveu colocar um cara de credibilidade. Aí criou-se a figura do juiz de futebol como comentarista de arbitragem, que todas as outras rádios do Brasil adotaram isso. Então, eu vejo que as grandes inovações das transmissões esportivas, elas passaram pelo Valdir Amaral. Por exemplo, na Rádio Globo, nos anos 60, quando o Valdir Amaral saiu da Rádio Continental e foi para a Rádio Globo, ele levou uma equipe completa, praticamente. A equipe da Rádio Continental veio com o Valdir Amaral. Aí o Valdir Amaral teve a sacada maravilhosa de, antes da Copa do Mundo de 70, quando o João Saldanha ele saiu da seleção brasileira, aí o Valdir Amaral contratou o João Saldanha para ser o comentarista das transmissões da Rádio Globo. E aquilo ali explodiu. Foi uma loucura. O João Saldanha, recém-saído, brigado lá com o pessoal da ditadura, brigou lá na época com o Médici, foi aquela confusão toda, e ele saiu atirando. Ele saiu realmente, e aquilo ali virou o quê? Uma oportunidade de negócio para o rádio, que o Valdir percebeu e contratou o João Saldanha para a Rádio Globo para comentar a Copa do Mundo de 70. Né? E foi uma explosão, né? Foi uma explosão de audiência. Ah, né? Maravilhoso. Então, acho que vou aproveitar nessa onda da formatação das coisas e queria que você contasse para a gente rapidamente a história de 2 vinhetinhas, ou se você quiser contar de outras também além dessas, fique à vontade, mas acho que são 2 que estão mais na mente das pessoas, né? Você me contou essas 2 histórias, eu fiquei impressionado, né? A gente ouve, às vezes não sabe. A história da vinheta do Brasil, Zil, Zil, né? Que foi criada para a Copa ali de 70. E queria te ouvir também da vinheta dos clubes, né? A gente tem aí toda a transmissão, você está narrando, lá Vasco, Fluminense, Flamengo, 2 vinhetinhas que eu acho que são matadoras do rádio, que são cria do rádio. Como é que surgiram essas 2 vinhetas aí, Edson? Não, e as vinhetas também com os nomes dos narradores, dos repórteres, né? dos comentaristas, né? Valdir Amaral, Jorge Cury, José Carlos Araújo. Pô, as vinhetas da Rádio Globo, elas foram vinhetas criadas e que o Brasil inteiro copiou. Você vê que até hoje isso permanece.
Isso foi uma inovação também da época do Valdir Amaral e da mesma época dessa do Brasil, né? Que não foi criada diretamente pelo Valdir Amaral, mas ele endossou na época porque ele era o diretor da área de esportes da Rádio Globo. E isso aí, Pedro, eu já contei isso para você, e eu tenho um prazer muito grande de contar, porque um dos criadores, o principal criador, ele continua, não está na ativa, mas continua entre nós aqui, de vez em quando converso com ele, troco mensagem e tudo mais, que é o José Cláudio Barbeto, o Formiga, né? Formiga, que foi um criativo fantástico do rádio. Ele era um operador, mas era um operador com uma visão não só artística, mas também comercial. Ele percebia que aquilo ali podia gerar um fato novo para o rádio. E foi assim com a Vinheta Brasil, né? As pessoas contam, e me contaram à época que aconteceu justamente quando o Edmo Zarif, que era o locutor que fazia as vinhetas da Rádio Globo de promoção dos jogos, nesse domingo, Fla-Flu era Rádio Globo, não sei o quê, lobo não come lobo, aquela coisa assim, e ele foi preparar uma vinheta, ele foi preparar uma chamada para um jogo do Brasil. Um jogo do Brasil, antes da Copa do Mundo, acho que eliminatórias da Copa de 70, alguma coisa assim, e ele estava lá no estúdio, e o Formiga na parte da operação, no outro lado do vidro, e o Zarif começou a ler o texto para fazer um aquecimento de voz, aí começou a ler, desta quarta-feira, Brasil e Argentina. Aí no Brasil ele começou a tentar afinar a voz e começou, nessa quarta-feira tem Brasil, isso tudo para tentar afinar a voz, achar o tom e tudo mais. Brasil e Argentina, Brasil. Aí o Formiga foi ouvindo aquilo e gravou. Aí começou a gravar sem o Zarif perceber. Aí daqui a pouco, enquanto o Zarif estava lá afinando a voz, ele já pegou lá o fitão e já colocou eco, botou uma repetição, equalizou, afinou, fez aquele tratamento todo. Aí daqui a pouco chamou o Zarif. Zarif, vem cá ouvir um negócio. Aí o Zarif, aí ele falou, vem cá, cara, e se a gente, na hora de você falar que vai ter jogo do Brasil! Aí começou. Aí o Zarif ficou louco. Pô, você é louco, maluco, obrigado. Aí começou a usar a Vinheta Brasil. Depois a TV Globo começou a copiar, rádios do Brasil todo, televisões do Brasil todo mundo copiou, e é uma vinheta eterna. Isso aí saiu do controle, né? Foi embora para o Brasil. Saiu do controle. Isso aí é o quê? É uma criação do rádio, original do rádio. Por quê? Porque o rádio vive de criatividade, vive de criatividade, como os outros meios também, né? E a vinheta dos clubes, ela surgiu uma sacada do Mário Luiz, que era o grande diretor, que foi o grande diretor de programação do Sistema Globo de Rádio. O Mário Luiz, ele era diretor da Rádio Globo, diretor de programação da Rádio Globo, isso também final dos anos 60, né? Eu ainda não estava na Rádio Globo, mas eu lá de Maceió já percebi que as coisas estavam acontecendo naquela época na Rádio Globo. A Rádio Globo era uma usina de criatividade que era uma coisa impressionante. Então, a cada jogo, você ouvia uma sacada nova, uma novidade, uma vinheta, alguma coisa assim, e um belo dia eu estava lá ouvindo, nesse sábado, nesse domingo é dia de Fla-Flu, Flamengo, aí entrou a vinheta, aí, Fluminense, assim. E essa vinheta foi criada em cima de uma música do Fábio, o cantor de Estela, aquela famosa música, né? E o Fábio depois cedeu lá para a Rádio Globo, aí os caras, Fábio, a gente pode pegar você para você, e ele fez as vinhetas originais. Aí ele fez Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo,
Bangu, América, ele fez 6 vinhetas. Ele fez 6 vinhetas. E as vinhetas passaram a ser usadas pela Rádio Globo e, na verdade, representaram mais um passo de inovação, né? Porque a Rádio Globo ela fazia isso, trabalhava como acho que deve ser trabalhado o rádio e os meios de comunicação todos, com atualidade. Uhum. Né? Você tem que ser sempre brincando ali com o que é contemporâneo, com o que é novidade, com o que se fala, com o modismo, entendeu? E esse é o mesmo processo que eu continuo adotando até hoje. E a rádio, por exemplo, ela fez uma outra vinheta que ficou muito famosa, numa decisão de campeonato entre Flamengo e Fluminense. E eles pegaram um outro cantor, Paulo Diniz. Perfeito. Paulo Diniz. E ele tinha vários sucessos na época. O Paulo Diniz era locutor da Rádio Globo, era locutor de comerciais. Ele lia os comerciais, hora certa das casas da banha. Aí ele fazia esse tipo de coisa. E o Paulo Diniz tinha uma música que era O Chorão, que era um sucesso impressionante. Né? O fulano é chorão, alguma coisa assim. Aí o Mário Luiz pegou, aí falou: Paulo, eu queria que você gravasse a seguinte vinheta. O Flamengo é campeão com o andamento da música e o Fluminense é campeão. Pô, explodiu também, explodiu. Isso só para contar coisas que são pequenas, mas que, na verdade, se tornaram imensas até hoje. Ah, maravilhoso. Outro dia eu gravei para o canal aqui a história do Balança Mas Não Cai, aí na Presidente Vargas, né? Aí coloquei um trechinho ali do programa que a gente tinha na Rádio Nacional, o Balança, né? Balança, mas não cai! Aquela coisa Não, toda. A música do Balança Mas Não Cai era sensacional. Né? Aí Uma marchinha, né? Eles faziam os cortes, né, maravilhosos, eles cortavam, aí botavam, e agora no Balança, e os apresentadores maravilhosos, né? Não, incrível, né? E a criatividade para fazer aquilo ali, a gente está falando de uma coisa que não tinha como copiar, né, Edson? Era criar do zero ali. Então, quem sabia, Não, e ali saía, né? E tudo ao vivo. Ao vivo, né? Tudo acontecia ao vivo. Você vê, se você pegar hoje, por exemplo, fotos ou alguns filmes, alguns filmetes da Rádio Nacional, você vai ver que os caras estão ali no palco, normalmente todos eles engravatados, caras normalmente engravatados, muito elegantes, o auditório lotado, e cada um com o seu script, o seu papel na mão lá, o cara lendo no script, entendeu? E tudo aquilo ao vivo e com improvisos, com cacos que o cara colocava na hora. Chico Anísio era, na época também, da Rádio Nacional, foi para a Rádio Mayrink Veiga. Pô, e isso é que é a comunicação que até hoje permanece. A comunicação e fica na memória mesmo, né? A gente não esquece dessas coisas. Eu estava reouvindo aqui os programas para fazer esse vídeo e foi muito, muito divertido. Aí eu chamava, vem cá, você já ouviu isso aqui? Conhece isso? Olha que maravilhoso, né? E o rádio tem essa coisa da memória, do afetivo também, né? Bom, queria te perguntar aqui agora, passando para histórias mais curiosas, você reúne aí uma coleção, uma coletânea maravilhosa também, né, Edson? Coisas que vão desde nomes da música, nomes da Fórmula 1, nomes do futebol, aquela coisa toda. Tem histórias aí que eu acho que se a gente sentar na mesa de bar, a gente vira madrugada conversando. Mas eu queria te ouvir para a gente começar aqui nessa rodada de histórias pessoais. Uma história que me tirou muito sorriso quando eu fiquei sabendo, que é a sua história com o Djavan aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente te ouve narrando e não imagina a sua relação com o Djavan, né? Parece uma coisa distante, mas vocês dois compartilham a terra natal, né? E eu queria te ouvir como é que você ajudou o Djavan a recuperar a carreira dele aqui no Rio. Que história que é essa? Bom, o Djavan eu conhecia lá de Maceió, né, quando eu ainda morava lá, e eu frequentava os bailes, né,
Por baile, veja você, cara, aquela época. E eu ia lá nas festinhas e tudo mais, lá no CRB, que tinha normalmente uma festa de sábado, sexta-feira, aquelas coisas de garoto, né? Eu com 19, 20 anos por ali. E o Djavan, ele era cantor, ele já tinha uma banda. Uhum. E cantava, obviamente, muito bem, continua cantando maravilhosamente bem. E a gente se conhecia de papo de futebol, né? Papo de futebol antes ou depois do show dele, da banda, coisa e tal, eu estava sempre por ali. Aí, pô, aí o CSA, e o nosso CSA, que ele inclusive jogou no CSA, acho que no juvenil do CSA, Era bom de bola, dizem, era bom né? de bola, ele era meio campo, entendeu? Uhum. Jogador habilidoso e tudo mais. Mas a gente batia muito papo, negócio de futebol e coisa e tal, música, eu sempre gostei muito de música, e a gente ficava ali conversando naquela resenha. E o Djavan ficamos amigos, aí depois a gente se distanciou um pouco, eu comecei a trabalhar mais na rádio e tudo mais, vim para o Rio em 1971, eu vim para o Rio em 1971, Uhum. tinha 21 anos, e quando eu vim para a Rádio Globo, o Valdir Amaral me tirou de lá, me contratou, vim para a Rádio Globo e comecei a fazer um programa chamado Panorama Esportivo. A Rádio Globo, quando eu cheguei na Rádio Globo, era ainda na Rua Irineu Marinho, perto hoje lá de onde é a sede do Sistema Globo de Rádio, né? Ali era o Jornal Globo Ali no ainda na Jornal época, né? Globo, Jornal Globo, a Rádio Globo ocupava lá o quarto andar. A Rádio Globo e a Rádio Mundial ocupavam lá o quarto andar. E o Djavan me procurou quando a Rádio Globo se transferiu já para a Rua do Russell. Não Da sei se você Glória. pegou, não sei se você pegou a Rua do Russell. Ah, infelizmente não, só as histórias, viu? Mas é lendário o prédio da Pô, Glória, né? icônico, maravilhoso. Todo mundo que passou por lá tem Uhum. uma saudade imensa do que foi viver lá naquele prédio maravilhoso. Aí, um dia eu estava fazendo o Panorama Esportivo, que era de 11 à meia-noite, e eu estava apresentando o programa. Aí, no intervalo comercial, aí o operador fala: Edson, olha, a Verinha, a telefonista, ela funcionava no piso, no primeiro piso, ela quer falar com você, que tem um amigo seu te procurando na portaria e coisa e tal. Aí eu, Verinha, o que foi? Não, tem um amigo seu chamado Djavan. Aí eu, Djavan, o músico? De Maceió? Aí ela, você é de Maceió? É ele. Porra, manda subir, manda vir aqui pro terceiro andar. Aí ele foi pro terceiro andar, onde funcionava o estúdio lá do Panorama Esportivo. Aí a gente, porra, maior abração e tudo mais, ele com violão. Aí eu falei, Djavan, deixa eu terminar o programa aqui, a gente conversa. Aí no outro intervalo eu fui lá, e aí, cara, não sei o que, cara, eu tô ferrado, tô querendo voltar para Maceió, já tô aqui há não sei quanto tempo, mas não consigo nada, rigorosamente nada. E, pô, lembrei de você para você, pô, tentar ver se podia me ajudar a abrir uma porta, não sei o quê, com o pessoal de gravadora, para eu mostrar minhas músicas e tudo mais. Aí eu falei, Djavan, cara, eu estou aqui há um ano praticamente, um ano e pouco, não Acabei de conheço. chegar, né? Não conheço ninguém desse mercado fonográfico, pessoal da música e tudo mais, não conheço. Aí, mas espera aí, deixa a gente, porra, terminar o programa aqui, coisa e tal. Aí, quando foi no último intervalo, faltando assim 10 para meia-noite, entra no estúdio o Adelson Alves, que tinha um programa que começava depois de O Seu Redator-Chefe, que era um noticiário que a Rádio Globo tinha de meia-noite a meia-noite e meia, né? Aí, que era apresentado ao vivo, tudo mais, e meia-noite e meia entrava no ar, na madrugada, Adelson Alves, o seu amigo da madrugada, era o nome do programa do Adelson. Aí, na hora que o Adelson entrou no estúdio, ele com a pilha de discos que ele ia tocar no programa dele, aí eu olhei e falei, caramba, o Adelson é produtor da Clara Nunes, do João Nogueira e da Bete Carvalho, na Odeon, que era a gravadora, Uhum. porra, a principal gravadora da época, né? Da Odeon. Aí eu falei, porra, o cara é o Adelson, que eu tenho que apresentar o Djavan. Aí eu aproveitei o intervalo, falei, ô Adelson, eu queria te apresentar, cara, o meu amigo Djavan lá de Maceió, canta pra caramba. Aí vendi
o Djavan peixe, para né? ele, vendi peixe. Aí ele falou, Edson, só que agora eu estou na correria do programa, vou entrar meia-noite e meia, estou escolhendo aqui os dias, não sei o quê, preparando. Eu falei, não, está certo. Aí ele falou, mas se vocês quiserem voltar às 4 horas da manhã, eu faço com o maior prazer, entendeu? Uma audição lá embaixo, a gente liga o estúdio do segundo andar, coisa e tal, e eu ouço seu amigo. Aí eu falei, Djavan, 4 horas da manhã, pô, eu não tinha nada para fazer. O Aí Djavan estava querendo ir embora já também, não tinha mais nada, não né? tinha mais nada. Eu acho que foi o último trem que passou, né? Aí eu falei, tá tudo bem, tudo bem. Então, pô, agora vamos comer, que estou morrendo de fome. Aí pegamos um ônibus ali na frente da Rua do Russell, Uhum. pegamos o ônibus pro Jardim de Alá, né? Pegamos o Leblon. ônibus pro Jardim de Alá, pro Leblon, e a gente foi comer ali na Dias Ferreira, no velho e bom La Mole. O La Mole, porque o La Mole era um mata-fome, não sei hoje como tá, mas era só a entrada do La Mole, você comia aquilo ali e já não queria mais nada. Aí depois comia uma massa, dividia, coisa e tal. Aí a gente comeu lá. Aí, quando foi mais ou menos 2 horas da manhã, pô, vamos pegar o ônibus, de novo vamos pegar o ônibus. Você podia pegar ônibus de madrugada com segurança naquela época. Saudades, hein? Aí atravessamos novamente ali a Praça de São Sebastião, aí fomos lá para o prédio, 434, subimos, aí assistimos o Adelson terminar lá o programa dele, aí quando terminou o Adelson, pô, vamos lá embaixo, vamos descer lá para o segundo andar. E ele manobrava bem lá o estúdio, porque ele ouvia muita música, escolhia música e coisa e tal. Aí ele ligou o estúdio todo, aí falou, Djavan, pode levar o violão e ir lá para dentro. O Adelson é uma figura maravilhosa, é uma figura profissional, de um coração maravilhoso. Aí, uma paciência, Generoso, né? pô, uma generosidade incrível. Aí mandou o Djavan lá para dentro do estúdio, o Djavan sentou lá, aí começou a cantar. Aí abriu a boca, o Adelson olhou para mim e falou. Aí, pela comunicação interna do estúdio, falava: essa é sua? Aí ele falou: é minha. Aí canta outra. Aí ele, outra dele: é sua? É minha. Aí comeu, a sua é minha. Pô, umas 10 músicas: é sua, é minha, é sua, é minha. Aí o Adelson falou: cara, teu amigo canta pra caramba. Djavan, vem cá. Aí o Djavan pegou o violão, falou: vem cá, cara, o que é que você vai fazer hoje à tarde? Aí ele falou: nada. Aí ele falou: então faz o seguinte, 4 horas, vem para cá, vai para casa agora, dá uma descansada e vem para cá 4 horas, que eu vou levar você no João Araújo, que era o diretor da Som Livre, pai do Cazuza, aí que era o presidente da Som Livre, e que me pediu vozes novas, que sugerisse a ele vozes novas para as trilhas de novela da TV Globo. E a TV Globo está preparando a novela Gabriela, e a Som Livre está procurando cantores novos para poder fazer o long play da época, né? Aquele discão Aham. de 12 faixas. Aí está precisando de vozes novas e eu vou levar você no João Araújo para você me mostrar o que você me mostrou, para você mostrar a ele o que você me mostrou aqui agora. Aí o Adelson falou isso, aí eu falei, Djavan, a bola agora está com você, cara. Agora vai lá, dá esse mesmo recado, coisa e tal. Agora, pelo amor de Deus, 4 da tarde aqui, hein? Não deixa de. Não me Aí, atrasa, é, Djavan. aí ele veio, encontrou com o Adelson, aí foram. O João Araújo ficou encantado já com ele lá, né? E a partir daí foi embora. Aí já gravou na trilha sonora de Gabriela, depois entrou em outras novelas. Aí na Som Livre mesmo já foi contratado e já começou a fazer a participação em outros discos próprios e tudo mais. E foi embora. E continua a ser esse cantor maravilhoso, a figura maravilhosa, é uma belíssima figura. Ele tem um reconhecimento muito legal por tudo isso, né? Tanto que ele, quando fez um disco, tipo assim, os maiores sucessos, aquele apanhado que se faz das 10 maiores músicas da vida dele, que ele compôs e tudo mais, que ele cantou, os 10 maiores sucessos, aí na contracapa né, ele colocou agradecimentos. Aí agradeço primeiro nome é o meu, Edson Mauro, a cronologia toda. Edson Mauro, Adelson Alves, João Araújo,
fulano de tal, fulana de tal, bababá, bababá, bababá. Aí, pô, tava lá, tá lá, eu tenho esse, eu Que é tenho esse. isso, que relíquia, né? Ou É, seja, quase voltou para Maceió com mala e cuia e tá vendo? acabou ganhando um contrato aí, né? Novela, Mala, tudo. mala, cuia e violão, né? Eu tava aqui, tá saindo o vídeo aqui rapidinho para pesquisar, para ver qual música que entrou nesse LP, né, de Gabriela, Alegre Alegre Menina, né, a menina. terceira faixa Lá, aqui lá, que tá lá, do lá, lá, Djavan. lá, 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 lá. Maravilhosa essa história, viu, É, Edson Mauro? Você, vou te falar, viu, você, sua generosidade incríveis, viu? Muito, muito bacana mesmo. Vou encaminhar para nossa fase final, porque eu sei que você tem muito trabalho pela frente ainda hoje aí, meu doutor. Então, eu vou te puxar mais uma historinha aqui para a gente fechar. E antes a gente fazer um bate-bola rápido aqui para a gente fechar a nossa conversa. Queria te ouvir sobre dois personagens. Primeiro sobre, acho que são dois personagens muito icônicos, né, do nosso país, né? O Ayrton Senna da Fórmula 1 e sobre o Pelé, né, que também foi um jogador ali que marca até hoje, ainda é considerado o maior de todos os tempos. Queria te ouvir histórias sobre esses dois. No Ayrton Senna, eu sei que tem uma história tua com ele que você expulsou, meteu ele para fora da cabine de transmissão. Queria te ouvir sobre essa história. E depois eu queria que você falasse do Pelé, se foi isso tudo mesmo, viu? Acho que a galera mais nova aí, como eu, não assistiu, né? Fica naquela é. dúvida, vê um vídeo ou outro que eram raros os vídeos daquela época, né? Foi isso tudo mesmo, É. Pelé, Edson Mauro? Queria te ouvir sobre esses dois Olha, personagens. sobre o Pelé, o Pedro, eu acho que a melhor coisa para quem não viu o Pelé, e obviamente o Pelé parou em 1974, sei lá, por aí, né? Uhum. A Copa de 74 ele já não disputou pela seleção brasileira, já não foi para a seleção brasileira, ele foi para a Copa de 70 e a partir daí já foi saindo do Santos, depois voltou somente a jogar no Cosmos de Nova York, né? Aí foi quando ele retomou, implantou o futebol, que é chamado de soccer nos Estados Unidos, ele implantou o soccer e conseguiu, obviamente, transformar também o futebol, o nosso futebol aqui, no quinto esporte de maior importância dos Estados Unidos, né? Hoje com um faturamento maravilhoso, uma liga consolidada, Cresceu muito, né? um volume imenso de dinheiro e tudo mais. E a própria seleção de futebol, através do trabalho do Pelé, ela cresceu, o futebol cresceu, principalmente o futebol feminino nos Estados Unidos, graças ao quê? A esse desbravamento que fez o Pelé. Né? Então, o Pelé realmente é tudo isso. E o Pelé, ele sempre foi uma figura muito tranquila, muito boa de lidar. Eu lidei com o Pelé somente uma vez na vida, e aconteceu em 1982, na Copa do Mundo da Espanha, onde eu estava no prédio em que estava instalado o centro de imprensa. As rádios e televisões, jornais do mundo todo funcionavam num prédio à parte, né? Num bairro muito legal lá de Madrid. E nesse dia eu estava no estúdio da Rádio Globo, Uhum. sei lá, era sétimo andar, alguma coisa assim, uma hipótese de sétimo andar, e eu teve uma hora que falei, pessoal, vou almoçar, alguma coisa assim, vou almoçar, desci, aí peguei o elevador, e no terceiro andar, eu sozinho no elevador, e no terceiro andar parou, e eis que entra Pelé no elevador. Falei, pô, não é possível. Aí eu falei, Pelé, eu sou Edson Mauro, da Rádio Globo do Rio. Aí, antes que eu completasse, aí ele falou, com aquela voz rouca dele, de Pelé, né? E seu Valdir? Cadê seu Valdir? Seu Valdir está aqui por quê? Porque ele era admirador do Valdir Amaral. Não só das transmissões que ele ouvia em Santos, na concentração do Santos, o pai dele já devia ouvir muito o futebol Com pelo rádio, certeza. né? Seu Dondinho. E o Pelé, a primeira pessoa que ele perguntou, seu Valdir. E seu Valdir está aí? Eu falei, não, o Valdir ele não está aqui em Madrid, ele está em Sevilha, acompanhando a seleção que vai jogar amanhã. Ele falou, então eu vou encontrar com ele lá, que eu estou indo, hoje à noite estou indo para Sevilha para comentar o jogo amanhã, entendeu? Ah, que legal. Aí, pô, batemos um papo assim rápido. Pô, Pelé, que prazer conhecer você e coisa e tal, bababá. Mas ele tratou o Valdir como seu Valdir. Aí, na hora que a gente se despediu, pô, isso, 2 minutos de elevador.
Aí, na hora que a gente se despediu, aí ele, pô, dá um abraço no seu Valdir, hein? Dá um abraço no seu Valdir. Eu falei, meu Deus do céu, só o Pelé, só o Pelé. Então, ele era desse pé no chão todo, né? Eu não chamo isso nem de humildade, eu chamo isso de realidade. Ele era realista, era o quê? Ele era o Rei Pelé, era o cara mais conhecido do planeta, né? Mas que era de um realismo assim total com a figura que ele representava, né? Ah, E maravilhoso, você viu? perguntou do Ayrton. Essa história da cabine aí deu o que falar, né? Do Ayrton aconteceu o seguinte: uma vez a TV Globo, de vez em quando eu fazia alguns trabalhos para a TV Globo, não só narrando futebol, como também eu acho que fiz 2 ou 3 grandes prêmios pela TV Globo, porque o Galvão, por algum motivo, estava num outro evento, alguma coisa assim, e o Galvão não podia ir. Aí, como eu fazia muito a cobertura no local de grandes prêmios pela Rádio Globo, a gente viajava praticamente para cobertura, praticamente não, totalmente para fazer a cobertura dos quase 20 grandes prêmios por ano, alguma coisa assim, e eu fazia muito, eu fazia quase que a metade, né? Eu fazia Nossa. quase que a metade das transmissões de automobilismo pela Rádio Globo. E eu tinha prática, conhecia os lugares todos, sabia como chegar. Aí, quando foi uma vez, o Galvão ele ficou preso no bom sentido, claro, ficou sem condições de sair de avião, Deslocamento, né? deslocamento. Eu acho que ele estava na Venezuela e não dava tempo de ele chegar à Áustria, né? A Áustria em Zeltweg, onde ia haver o Grande Prêmio de Fórmula 1. Aí o pessoal da TV Globo, o coordenador Tete Alfonso, ele me ligou: Edson, dá para você ir? Porque o Galvão não conseguiu sair, isso já é uma sexta-feira, e o Grande Prêmio era domingo. Aí ele me ligou cedo, aí eu falei, cara, eu tenho que falar com o Valdir, porque eu devo estar fazendo alguma coisa no final de semana, ele tem que me tirar da escala e coisa e tal. Aí liguei para o Valdir: Valdir, o Tete está aqui me pedindo para ir para Zeltweg fazer o Grande Prêmio da Áustria lá domingo pela TV Globo. Ah, não, tá tudo bem, eu tiro você da escala. Aí, pô, Ted. Aí na mesma noite, sexta-feira, eu já viajei. Aí fui para Frankfurt, fiz uma conexão, depois peguei um carro. Pô, cheguei estourado lá para fazer o Grande Prêmio. Já cheguei sábado, já à noite, lá da Áustria, né? No horário da Áustria. E cheguei lá. Aí no dia seguinte eu encontrei com o Reginaldo Leme, aí o Reginaldo me pegou para ir para o autódromo e tudo mais. Aí no autódromo eu ainda meio sonado, mas pô, tô lá entregando lá um serviço lá para a TV Globo. E quando começou a prova principal, havia uma prova que antecedia a prova de Fórmula 1. Havia uma prova, eu acho que de Fórmula inglesa, sei lá, alguma coisa assim, que o Ayrton corria. E eu As não divisões de sabia. acesso ali, né? Era alguma coisa assim, Fórmula V, alguma coisa. Aí o Ayrton fazia isso, o Ayrton corria. E eu não sabia, porque ninguém sabia direito, só as pessoas que faziam cobertura dessa fórmula, elas sabiam que era o Ayrton, e havia outros brasileiros e tudo mais. E o Reginaldo cobria, acompanhava e era amigo dos caras. Amigo dos caras. Tanto que no dia em que a gente foi fazer essa cobertura lá, uma cabine apertada lá no circuito de Zeltweg, e toda vez eu estou lá só com um monitor muito pequeno, não havia telemetria, essa coisa toda que hoje ajuda muito a transmissão, que vai te dando os dados, tudo Identificação, hoje. né? Tudo hoje é muito facilitado. Então você tinha que fazer a coisa no olho, você tinha que botar a cabeça fora da cabine, olhar o início da reta, identificar o piloto. Agora passa o George Scheckter da Ferrari, agora fulano, em terceiro, em quarto, Um aquela segundo, né? Aquele... já tem que saber quem era. e você tinha que acompanhar pelo capacete. O Sim. capacete, eles não mudavam a temporada toda justamente para facilitar a identificação. Aí você memorizou, aí identificou o capacete, aí você passou: em primeiro vai fulano, em segundo Nelson Piquet, em terceiro fulano, Alan Prost, pá, aquela coisa toda. E toda vez que entrava o pelotão inicial na reta, eu levava uma pressão pelas costas
do cara que estava vestido de piloto, de macacão. Ele me pressionava, e aquilo foi me incomodando. Aí teve uma hora que chegou um intervalo, aí eu peguei, Rede Globo, Fórmula 1 é na Rede Globo. Aí passei, aí entrou o comercial, sei lá, 10, 15 segundos, aí eu falei, Reginaldo, cara, quem é esse cara? Ele está me pressionando muito aqui, cara. Aí o Reginaldo, não, fica calmo, fica tranquilo. Aí pegou o cara, tirou e botou ele em outra cabine, botou em outro lugar lá. Aí o cara é vestido de piloto. Aí, quando terminou a corrida, eu mortaço, com sono, assim, total. Aí eu falei, Reginaldo, cara, desculpe ter pedido a você para tirar o piloto aqui, seu amigo que estava. Mas quem é mesmo ele? Ele falou, é o Ayrton Senna, que correu brasileiro, que correu aqui na Fórmula V. Entendeu? Aí eu falei, depois você pede desculpas aí. Não, gente boa, fica tranquilo e coisa e tal. Aí o tempo girou, né? Aí eu voltei com o Reginaldo, voltando para o Brasil. Aí o tempo girou e quando foi um belo dia no aeroporto de Congonhas, naquela sala VIP lá que você entra com cartão, né? Aí eu passei meu cartão lá, fui lá beber uma água, tomar uma coisa qualquer. Aí quando eu cheguei lá, quando eu vejo um cara lendo um livro, eu falei, caramba, é o Ayrton Senna, que já era então o Ayrton Senna, né? Já famosíssimo. Campeão, né? Total. Aí eu falei, falo ou não falo com ele? E se ele lembrar da história? Aí eu fui lá, Ayrton, eu sou Edson Mauro, da Rádio Globo do Rio, amigo do Reginaldo, não sei o quê. Prazer. Aí eu falei, não sei se você lembra. Aí falei. Aí ele não lembrava. Ele, não lembro, cara. Eu falei, graças a Deus você não lembra. Ainda bem. Mas esses foram os dois contatos com o Ayrton, e um meio acidentado, né, pelo problema da cabine, mas esse outro lá na sala VIP, lá, muito gentil. Ai, que legal. Edson, eu vou te liberar, porque eu sei que o tempo é curto aí, já rendemos muita história aqui. Se deixar, a gente vai. O jornalista gosta de falar pouco, né? Se deixar, a gente fica o dia todo falando aqui. Mas é o nosso negócio. É o que a gente gosta de fazer, né? Mas eu preparei um bate-bola aqui pra gente fechar, então. Uma brincadeirinha aqui de jogadores de futebol mesmo, queria te ouvir, falar aqui um nome ou outro, você escolhe aí quem que você acha melhor. Vou falar fulano, você vai escolhendo aí, a gente fecha depois a conta, passa a régua, vê quem que você escolheu aí. Legal. Vou começar aqui, Romário ou Bebeto? Romário. Romário ou Ronaldo? Ronaldo Fenômeno. Romário. Romário ou Ronaldinho Gaúcho? Cara, Ronaldinho Gaúcho. Esse era futebol com entretenimento, né? Arte, né? Ronaldinho ou Lionel Messi? Cara, os dois, eles tinham um estilo muito parecido pela habilidade, né? Mas o Messi, talvez, pelo conjunto da obra, né? O Messi, a ressonância dele foi muito maior do que a do Ronaldinho. Essa aqui o pessoal vai pegar no seu pé, hein? Messi ou Cristiano Ronaldo? Qual que é seu preferido? Messi. Vai de Messi? Messi, Messi ou Garrincha? Aí vou puxar, hein? Cara, Garrincha. Porque o Garrincha era entretenimento garantido. E o futebol é futebol técnico e entretenimento. E o Garrincha tinha as duas coisas. O problema é que o Garrincha, ele jogou na época errada, né? Garrincha errada. Ou Zico? Zico. Pesou, hein? A camisa pesa também, né, Edson? Zico ou Rivelino? Zico ou Maradona? Zico. Eita, agora para fechar a régua, hein? Zico ou Pelé? Pelé e depois Zico. Depois do top 3 ali. Pelé, Zico, quem mais? Quem você colocaria ali em cima? Isso também internacional ou só Brasil? Internacional. Pelé, Zico e Maradona. Top 3. É o meu top 3. Tá fechado. Bom de bola. Obrigado pela sua generosidade, Pedro, pela gentileza. Adorei, cara. Adorei. E, eu continuo aqui aguardando seus próximos vídeos. Os próximos agora são seus. Essa live aqui, quem tá acompanhando, a gente vai cortar, vai publicar pílulas aí ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, contando algumas historinhas ali.
são histórias que têm que ir para o mundo, meu amigo, porque você ajudou a formar o que a gente conhece como transmissão esportiva, como comunicação. Te agradeço muito, é referência minha, da minha geração e de tantas outras, então uma honra imensa te ter aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Você sabe que eu acompanho você pelas redes sociais, né? E admiro a sua criatividade. É disso que a gente realmente precisa, né? De inovação, criatividade, busca pelo que está acontecendo e a gente transformar aquilo em notícia, em episódio, em conteúdo, né? E isso você faz muito bem. Esse foi o episódio de hoje com Edson Mauro, narrador da Rádio Globo, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do Brasil. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, não deixe de seguir a gente aqui no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma de streaming de podcasts preferida. Eu te espero no próximo episódio. Até breve.